Bem-vindo, gladiadores! Bem-vindo à Arena Popular! Então, eu trago hoje uma reflexão sobre a construção dos governos do mundo. E aí eu queria falar um pouco sobre isso aí. Valeu? Mas vamos depois da vinheta. Roda a vinheta aí, pai. A produção tá rodando a vinheta no tempo certo. Mas enfim, é isso, companheiros. A gente vê, se a gente for estudar um pouco de história, a gente vai vendo, né, que quando os israelitas, né, eles foram expulsos, quer dizer, foram libertados lá da escravidão do Egito, eles receberam, né, ali como uma indenização, né, pelos trabalho escravo que faziam, de muito ouro, né? E eram 3.000 pessoas, mais ou menos, que saíram do Egito ali e carregaram muito ouro. E esse ouro, ele acabou, né, sendo utilizado como lastro de poder, né? E aí eles trabalharam aquele ouro, aquele ditado, né? O dinheiro atrai dinheiro. E eles foram crescendo, né? Se utilizaram da sua história e criaram um molde doutrinário, né? Que mais tarde ficou conhecido como religião, que era uma forma deles chegarem num país, colocar aquela religião e eles crescerem ali, tanto política quanto socialmente, né? E acabar exercendo influência nas decisões daqueles governos. E aí, assim, eles começaram a se alastrar pelo mundo, essas religiões produzindo guerras, invasões, saques, as riquezas dos países, né? E assim eles se alojaram em toda a Europa, né? Que era o continente antigo, né? E dali migraram para a Grã-Bretanha, para os Estados Unidos, onde se estabeleceram naquele país que eles criaram como um modelo para eles atuarem, que é os Estados Unidos, com apoio da Grã-Bretanha. E ali surge, então, esse grande poder criado por aquele primeiro povo para justificar os roubos às produções da mão de obra do trabalhador e das riquezas do solo dos países que eles invadiam. Se você parar para pensar, você vai ver por que a Europa é tão grande? Por que os Estados Unidos é tão grande? Qual o valor agregado de mão de obra que eles têm? Quais os commodities que eles exportam para o mundo? Não é? Lembra no começo do áudio, do vídeo, que eu falo sobre o lastro de poder baseado no ouro? Então, e aí esses países, né, que eles acabaram vivendo por ali, eles começaram então a invadir a África, invadir a América Latina, entendeu? Saqueando as riquezas desses países, joias, ouro, diamante, né? Petróleo, mão de obra de trabalhadores, né? E assim eles começaram a criar esse grande império, né? Que é hoje o sionismo, entendeu? Todo apoiado em cima do capital, poder financeiro, né? E em cima dessa maldita religião que eles trouxeram, que só dividia os povos, que assim ficava mais fácil de dominar, né? Então, Europa, Estados Unidos, Grã-Bretanha, tudo começou a invadir essas terras, roubar as riquezas e criaram esses impérios financeiros que eles estão sentados em cima desse lastro baseado no ouro e desse lastro apoiado em cima dessa maldita religião que eles trouxeram, entendeu? Que mais tarde fica conhecida como o cristianismo, né? Que não tem nada a ver com o que Jesus pregava, né? Que era repartir o pão, era ter longanimidade, domínio próprio, mansidão. Então eles criaram tipo um regime fascista. Se você faz parte dessa religião, aí você é irmão, pá. Agora, se você não faz parte dessa religião, aquele Deus que é bonzinho, que cuida deles, vai te foder, entendeu?
Então você vai vendo que essa grande mentira, com a construção desse mundo moderno, ela começa a ser desmistificada. E hoje a gente para pensar e ver, né, o Donald Trump taxando os países com multas exorbitantes, inclusive a própria Europa, que, né, praticamente foi responsável pelo surgimento dos Estados Unidos. O vídeo ficou longo, mas eu vou arrematar em outros vídeos, mas sempre dando essa ideia para despertar o pensamento crítico em vocês. Valeu? Tamo junto!